Lisboa foi afetada por um terremoto muito importante. 1755, sim. 1755. Mas também 1531. Muito bem. O terremoto de 1531, segundo o que consta, deve ter sido muito perto do de 1755. Só com uma diferença. Lisboa, nível de intensidade, não é? nível de intensidade. Só que Lisboa era completamente diferente, era muito mais pequena. Claro. As casas eram outras, não é? Portanto, era tudo diferente. E a destruição não terá sido tão grande, não é? Exatamente. Acha que este sismo devia ser também conhecido como é o de 1755? Eu acho que sim, como é óbvio, não é? Por essa razão falei nele, não é? Certo. Portanto, eu acho que sim. Agora, eu acho que toda a história de Lisboa merece ser conhecida. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Faz agora 495 anos, quase meio milénio, a terra tremia em Lisboa. O abalo ocorreu de madrugada e contam os relatos que o terror começou com um raio e um ruído maior do que um trovão. Em menos de um credo, gretas, buracos e enxofres engoliam casas, pessoas e navios. Em pleno inverno, os sobreviventes resistiram às réplicas. Houve doenças e pestes e perseguições tais que contemporâneos como Gil Vicente se aventuraram contra os fanáticos que responsabilizavam minorias religiosas por todos os males do reino. Acontecimentos repetidos séculos mais tarde, por exemplo, em 1755, e nos sucessivos eventos sísmicos que ajudaram a apagar da memória o dia 26 de janeiro de 1531, um dos vários terremotos quase esquecidos nas histórias de Lisboa. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Connosco temos o geofísico e membro da Academia de Ciências de Lisboa, Miguel Miranda. Olá, Miguel, bem-vindo. Ora viva, bom dia. Olá, bem-vindo às Histórias de Lisboa. Vamos, primeiro que tudo, falar deste sismo, algo desconhecido, assim, da maioria das pessoas. Porquê é que acha que aconteceu? São os 500 anos quase que nos separam deste sismo? Foi a presença de um outro sismo, enfim, que ganhou, se calhar, o papel de ribalta? Porquê é que as pessoas não ouviram falar deste sismo de 26 de janeiro de 1531? Bem, são, se a memória não me falha, um bocadinho mais que esses anos, não sei. 495. 495. O sismo de 1531 foi um sismo muito importante na cidade de Lisboa, mas foi numa altura em que a cidade tinha uma estrutura e uma dimensão muito diferente da atual. Como todos os que passeiam ali perto do rio sabem, uma parte de Lisboa foi construída entre o sopé da zona mais inclinada, que é uma espécie de uma colina, como as pessoas chamam, às vezes não é bem uma colina, mas
é assim que é chamada habitualmente. Chama-se a colina do Castelo, não é? Exatamente, e o rio. E, portanto, essa zona é uma zona essencialmente aterro. Mas as condições em que se faziam o aterro no século XVI não são as mesmas em que se faz um aterro hoje em dia. E, portanto, o aterro tinha um nível de consolidação que era bastante baixo. Apesar de ter palácios construídos por cima e ser a zona de onde já tinham partido antes muitas dos navios que fizeram as descobertas que os portugueses fizeram no mundo inteiro. Temos o que nós hoje chamamos a Baixa, com alvo de muitos aterros, não é? Que era uma zona onde passava um esteiro do Tejo, não é? Sim, tínhamos um centro de cidade medieval, tem que se perceber. E a seguir nós tínhamos há um sismo. O sismo destrói razoavelmente toda a zona que estava sob o aterro, praticamente até ao nível do que é a Sé. Tem um impacto histórico nessa altura muito grande, mas foi completamente esquecido. Pois. De tal forma esquecido que ele só volta à ribalta quando no princípio do século XX se começa, o Pereira de Sousa, a tentar estudar o sismo de 1755 por razões de demografia. O interesse do Pereira de Sousa era o movimento das populações. Portanto, geólogo, sismólogo. Mas ele era muito geógrafo também. Geógrafo. E, portanto, ele estava muito interessado na demografia. Porque nós temos uma memória que realmente que nos trai continuamente e pensamos sempre que nos lembramos das coisas que não nos lembramos. Nós temos 1755 levou à destruição de um conjunto importante de povoações, em particular no Algarve. Nós chamamos sismo de Lisboa apenas por Lisboa ser mais importante. Se quisesse dar um nome, devia ser sismo de Marrocos ou sismo do Algarve. Certo. Mas ele chama sismo de Lisboa porque Lisboa é que era o centro do poder económico e cultural. Então, mas pegando nas várias coisas que tens estado a dizer, fale-me desse momento quase da redescoberta. Portanto, o Pereira de Sousa... O Pereira de Sousa começa a trabalhar sobre o assunto. A discussão era muito popular. Porquê? Porque tinha havido um sismo em Benavente. Benavente, o local onde se vai construir agora o novo aeroporto de Lisboa. 1909. E nessa altura as atenções estão voltadas para os sismos. Ele era uma pessoa muito culta e muito meticulosa no trabalho que fazia e vai levantar toda a informação que existia sobre 1755 e isso levanta, ao fim e ao cabo, outros investigadores, literatos a procurarem mais informações. E então há um caso completamente fantástico que é um académico, aliás, que visita um alfarrabista no centro da cidade e encontra um exemplar da Vita Christi, que é um dos primeiros livros impressos em Portugal, que tinha no interior uma carta que falava do sismo de 31. E na altura a questão era 1531, era 1431, nem sequer era claro. E quando se começa a trabalhar sobre ele, devo dizer que o primeiro trabalho assim mais sério não é português, é do Justo e Salva. Quando se começa a trabalhar com ele, até se vai ver que afinal é estranho, porque até os cronistas da época se referiram abundantemente ao fenómeno. Justo e Salva, investigadores espanhóis. Certo. E começam a estudá-lo e começam a ver. E nessa altura, ainda no tempo do Justo e Salva, nem sequer era claro onde é que tinha sido o sismo ou deixava de ser. De facto, o grande desconhecido, não é? Foi um sismo importante. Vamos tentar agora centrar-nos no sismo. Portanto, estamos a falar de informações que têm 500 anos, de facto, 495, como falávamos. O que é que se sabe? Sabe-se que houve umas pré-existências do sismo, portanto, umas semanas antes já houve uns sismos premonitórios. É assim, e a situação dos eventos premonitórios é uma situação que é bastante controversa em geofísica. Normalmente sempre identificada a posteriori. Claro. É? Ora, como diria o nosso querido confrade, os prognósticos de jogo não são muito válidos, claro. Não é? E, portanto, o que se passou, o que há é um conjunto de fenómenos extremos, quase todos identificados no estuário do Tejo. Entre Vila Franca de Xira, Alhandra, um bocadinho mais a norte. Em que... Fenómenos sísmicos. Sísmicos e tsunami. Essa é que está a questão. Okay. A questão é importante porque, se for, penso que já deve ter visto a poesia de Garcia de Rezende. Certo, vamos falar dela. Os efeitos do mar gerados por um sismo são reconhecidos em vários locais, mas sempre dentro do estuário do Tejo. Aliás, essa é a originalidade dos trabalhos que o Miguel tem estado bem envolvido, é de provar ou de tentar dar consistência à ideia de que houve
um tsunami neste evento de 1531? A designação de tsunami é complexa, porque o que normalmente chamamos de tsunami é uma onda de longo período oceânica que é normalmente gerada por um sismo de grandes dimensões. Aqui estamos a falar de uma forma do mesmo tipo, mas que terá ocorrido, a nosso ver, dentro do estuário do Tejo. Dentro do estuário do Tejo. Aqui é a outra diferença primordial relativamente ao terremoto de 1755, que é a localização eventual do epicentro, não é? Ou a falha causadora deste evento. Se vocês olharem para os mochões do Tejo, eu sei que isto pode parecer fake news, não é? Mas onde reparar que uma das faces do mochão parece claramente linear e está muito ligada ao que poderá ter sido a fonte de 1531. Ok. Agora, portanto, uma fratura, digamos... um movimento do Sol nessa altura. Eu vou explicar porque é que estou a dizer isto. O estuário do Tejo não é uma coisa, não é um estuário qualquer. É apenas o maior estuário da Europa. E a quantidade de sedimentos que corre no estuário do Tejo, então antes de haver as barragens, era muitíssimo grande. E, portanto, os fenómenos de superfície que têm sido bastante desprezados, como estando na origem de fenómenos sísmicos, pode ser que tenham um papel. Isto é especulação da minha parte. Pode dizer-se que a própria formação do sentido do leito do rio é determinada por sucessivos eventos sísmicos ao longo de milhares de anos. Ou pelos efeitos sísmicos, ou pode determinar os efeitos sísmicos. Qual é a causa, qual é o efeito, estamos todos aqui para saber. Mas isso até nos leva a uma ideia que é a ideia de que, eventualmente, a foz do Tejo não estaria na atual localização. Bom, isso é geologia barata. Eu acho que não esteve lá, não esteve... Isso é seguro. Isso é seguro. Fantástica. Explique lá... É assim, a primeira coisa que as pessoas têm que perceber é assim, nós podemos ter muita matemática, muita física, tudo o que quiserem, mas ler a realidade, ler a geografia bem lida, dá muito mais informação do que o que parece. Olhem para o mapa, deste agora que há no Google Earth, e que se vê os canhões. Os canhões são rios submarinos, ok? Os canhões são fenómenos hidrológicos, essencialmente, onde há grande transporte de massa. Há físico, não é? A massa pode ser água, pode ser sedimentos, pode ser o que for. Até lixo, infelizmente. É um dos grandes transportes de carbono para o fundo do oceano. Se vocês olharem bem, veem que nós temos aquilo que se chama aqui o canhão de Lisboa-Setúbal, que é um canhão que tem 2 braços, um que vai dar mais ou menos a Lagoa da Albufeira e outro que vai dar aqui assim ao Bugio. Certo, o gargalo do Tejo, não é? De Alcântara, não é? E estes dois braços mostram que já houve grande transporte de água e de sedimentos numa zona que é o atual Lagoa da Albufeira. E podia ter sido a foz do Tejo em tempos? Não, poderia, foi. A geologia terminou isso, porque claro, houve muitos trabalhos na margem sul associados à construção das autoestradas, associados a todas as obras, grandes obras de engenharia que se fizeram na margem sul, e os colegas que fazem movimentos recentes, os geólogos do Quaternário, já determinaram onde é que era no essencial e como é que funcionava o rio nessa altura. Vamos centrar-nos em 1531, então temos este evento que teve, digamos, uns eventos premonitórios, esta palavra que não é muito bem aceito, visto retrospectivamente consegue-se relacionar... Não quer dizer que não existam. Pronto, consegue-se relacionar a sismos anteriores. O sismo, então, estamos no dia 26 de janeiro de 1531. O que é que aconteceu em Lisboa? Tem uma destruição muito significativa na zona do que é hoje a Baixa. Como eu lhe digo, até praticamente até ao nível, eu diria, da Sé. Da Sé. Essa... Ele começou de madrugada, não é? A ideia... Começou de madrugada e devo-lhe dizer que nós temos alguma evidência do número de mortes, mas é evidente que nesta altura todos estes números devem ser vistos com muita cautela. Claro. Mas apontam mais ou menos para... Aponta 30 mil, penso eu que é o número que existe em cima da mesa. É um número muito elevado. É um número muito elevado, tendo em vista então a população que Lisboa teria naquela altura. E pode não ser um número muito realista, porque não temos forma, não há inquéritos, claro, do João, qualquer coisa que estivesse na altura no poder. Das pesquisas que eu fiz, pensa-se que a população de Lisboa poderia estar entre os 60 mil e os 85 mil, portanto, se for 30 mil, num dos casos é metade, não é? Ouve-se falar de um quarto, às vezes de um terço, não é? A população, é assim, mas tudo isto deve ser visto com muita cautela e não é garantido que seja historicamente assim. Aliás... todos estes trabalhos de acontecimentos sísmicos históricos têm que ser vistos com alguma caridade, como diria o professor Peixoto. Porque... Sim, tremores, não é? De manhã, cedo, temos população muito assustada,
Temos, aliás, como o Miguel já tinha referido, aqui as descrições do Garcia de Rezende, que fala, eu até posso ler aqui um bocadinho, ele diz: veio primeiro um raio, após ele um trovão, e grande terremoto então. Obra de um credo durou, se mais fora destruíra tudo. Portanto, um credo repare, é assim que a gente tenta estimar a duração do sismo, não é? Portanto, pelo credo. Não é uma coisa muito Seria, fácil. Talvez um minuto, não sei. Talvez um bocadinho mais. Talvez um bocadinho mais, que o credo é dos grandes, é das orações grandes. Portanto, aqui se nota, enfim, deve ter sido uma coisa bastante impactante, não é? Foi muito impactante, e é também importante que se perceba outra coisa, é que já nessa altura o Gil Vicente, que não era qualquer pessoa, Gil Vicente estava vivo, não é? Estava vivo e faz um esforço enorme junto da coroa para que este fenómeno seja visto como um fenómeno natural e não como uma influência, como o Garcia de Rezende, de uma forma, vá lá, mais poética, tenta atribuir aos pecados da humanidade naquela lógica do dilúvio universal. O Gil Vicente, que nesta altura teria 66 anos, ele depois viria a morrer em 1536, estava em Santarém, que foi também uma das zonas afetadas, não é? E escreve uma carta ao rei Dom João III, que era o rei vigente nesse período, a alertá-lo contra as pregações dos fanáticos religiosos de Santarém, que culpavam os estrangeiros e os forasteiros e os que tinham outras religiões, responsabilizavam-os pelos sismos e pelos males do reino. E ele vem... Como sabem, ainda hoje nós temos praticamente a mesma situação. É uma situação que se repete, não é? Não só aconteceu no sismo de 1755 também, não é? Com os jesuítas e o padre Malagrida, etc., mas que hoje em dia também conseguimos encontrar alguns... Mas é importante que se diga que em todas as épocas houve sempre, aparentemente, pelo menos na sociedade portuguesa, a capacidade de haver, digamos, vozes diferentes. E essas vozes diferentes, neste caso, foram assumidas pelo Gil Vicente, e permitem-nos ter alguma esperança no futuro. Certo. Voltando ainda ao passado, estamos então nestes dias de 26 de janeiro de 1531, estamos em pleno inverno. Deve ter sido muito complicado para os sobreviventes aguentar num período de carestia total, não é? De mortes, de pestes, de colapso das habitações, aguentar um inverno nestas condições. Provavelmente sim, provavelmente foi uma situação bastante dura, e é por isso que se pergunta assim, como é que é possível que tenha sido esquecido? Isto mostra que nós temos uma capacidade de esquecer as desgraças muito maior do que aquela que imaginamos que temos. Sim. O Miguel tinha falado da cidade da época, enfim, o Dom João III, pelos vistos, o Paço Real onde ele vivia também foi afetado, não é? Porque é o antecedente do Terreiro do Paço. Consta até que ele mudou a corte para Évora nessa altura, um bocadinho em choque. Também há ideia de alguns estragos em Belém, não é? Há estragos significativos ao longo de toda a história do Tejo. Certo. Agora, o que é interessante é que os estragos vão até, como sabe, ao Hospital de Todos os Santos, que estava no topo do Rossio na altura. Certo. Hospital que neste momento nós estamos a tentar aparentemente reconstruir no outro local da cidade. E não estava garantida a sua proteção antissísmica até há relativamente pouco tempo. Não sei se já está. Deixe-me dizer, tentar esclarecer esse aspecto. Claro que o trabalho em si e o projeto tem medidas antissísmicas. Não tem aquilo que se chama isolamento sísmico, o mais sofisticado dos métodos atualmente utilizados, e que leva a que mecanicamente os edifícios estão desacoplados do solo. Mesmo que o solo tenha grandes movimentos horizontais. Estamos a falar do Hospital de Todos os Santos, que está planeado de ser construído na zona de Chelas, Bela Vista, ali na parte oriental de Lisboa. E não é que o presente não esteja sempre presente no passado e na história, mas eu volto a trazer-nos um pouco para o passado, falar dessa cidade de 1531. Falávamos então do paço que poderia ter sido, que foi destruído, uma parte, não é? E também li algumas coisas de que até o próprio Bairro Alto, que estava nesse momento em início de construção, houve um impulso maior na sua construção, no sentido de ser uma parte mais ortogonal, fora da cidade medieval, mais rija, menos exposta ali à confusão, não é? Do caos urbanístico, certamente, que era aquela cidade. Não, é longe do aterro, porque se você faça um passeio que vá desde o Cais do Sodré até Algés, e fica o que tem é a colina, a acabar praticamente abruptamente
numa avenida que há de ser, não sei agora. A 24 de Julho. A 24 de Julho, por exemplo. E depois tem outra. A Avenida da Índia também, sim. E claro que o que está a ver agora não é o que havia na altura, porque atenção que depois de um 755, os engenheiros que dirigiram a reorganização da cidade subiram a cota da cidade por causa dos tsunamis. E portanto nós agora estamos um bocadinho mais acima. Mas a verdade é que estava a falar de uma cidade que se misturava com o Rio. Portanto, cujo nível... Olhe para o Cais das Colunas. Não é? A cidade misturava-se limpamente com o Rio. E, portanto, era muito sensível a todos os riscos que vinham do mar. Vou-lhe fazer uma pergunta que não tinha pensado nela, mas há algum indício de que este sismo possa ter alterado alguma maneira de construir, de imaginar a cidade no século XVI? Eu vou-lhe dizer, eu não sou engenheiro civil, mas diria que existe alguma evidência nesse sentido. Foi feito algum trabalho de arqueologia significativo relativo a 1531, mas devo dizer que nós, por exemplo, tentámos obter os dados várias vezes, nunca conseguimos. Há trabalho a ser feito e há cruzamentos a fazer. Exatamente, e aparentemente aquilo que depois em 1755 as regras construtivas foram fixadas, algumas delas já tinham alguma experiência anterior, aparentemente. Mais uma vez, nós estamos sempre a pensar que estamos a começar do zero e nós não estamos a começar do zero. Claro. Mesmo quando as coisas se esquecem, objetivas, qualquer coisa ficou. Claro. De acordo com o que eu percebi nas suas palavras, foi Lisboa, como era centro de uma capital que ainda para mais, enfim, estava a ser alvo de uma expansão recente, não é? Tinha sido descoberto o caminho marítimo para a Índia 4 décadas antes deste evento, portanto era uma cidade muito pujante, com população diversificada, com mercadorias que chegavam, etc. E por isso, também talvez por isso, ela tenha sido alvo da atenção de alguns dos pensadores da época que escreveram sobre o assunto. O impacto é grande, o impacto é sobre a cidade onde estavam a sair com uma frequência enorme os navios para a Índia e para a Ásia. E para a África também. Sim. E nessa altura, até já para a América. E até já para a América nessa altura. E foi a ideia de que tanto poder e tanta capacidade, na verdade, podia ser destruído por um pequeno tremor de terra. É uma coisa que dá que pensar aos pensadores. Deu muito que pensar no século XVIII, depois de 1755, ao Voltaire, etc. Mas aqui também deu que pensar a estes. Se vir, as discussões não são tão diferentes assim. Ou seja, parece que nós estamos sempre a repetir e voltar ao mesmo ponto. Pois é, um velho tema da história. Essa história se repete. Mas evidências de maior impacto, Lisboa era a capital de facto, não é? Mas evidências de maior impacto há na linha do Tejo, não é? Na linha norte do Tejo, quase paralela ao caminho de ferro, não é? Até Zambuja, Olhandra, essa é a zona que é mais afetada e onde os fenómenos descritos são mais violentos. E são muito semelhantes depois aos fenómenos que são também descritos em 1755. Há outra coisa interessante. Muitas vezes, quando nós aqui assim há 20 anos, né, todos estes trabalhos têm mais ou menos 20 anos, olhávamos para isto, achávamos que alguma destas descrições históricas eram exageradas. A convicção que nós tínhamos era, isto é um bocadinho de liberdade poética que leva a acreditar em coisas como ver-se o fundo do rio até não sei que distância, o peixe por ficar todo descoberto, os navios baterem no fundo e serem destruídos. Foi preciso o sismo do Japão e o sismo de Sumatra para se perceber que isto acontece mesmo. E em 1531 poderá ter acontecido. Aconteceu com certeza. Porque os relatos referem-no. A única diferença é que quando estamos a falar do estuário do Tejo, estamos a falar de uma profundidade que não é muito grande. Estamos a falar de 10 metros, 11 metros, não estamos a falar de 200 metros. Portanto, não terá acontecido um tsunami parecido com aquele que nós entendemos ter acontecido em 1755, que a perturbação veio aparentemente do oceano, mas poderá ter acontecido mais na laguna. Seguramente a acontecer foi na laguna, não saiu daqui para fora porque mesmo modelando percebes que não há capacidade de passar o gregal. Pois, ok. E portanto aí os estragos ou os efeitos são mais parecidos com esse sismo de 1909, que é um sismo que já aconteceu em período histórico, não é? Ou em período histórico instrumental, como mas foi chamam, em terra, não é? Completamente, não há fenómenos, digamos, ligados com o rio para 1909, e acontece não houve indícios de tsunami. Tem acelerações elevadas que levam à destruição de muitas casas, mesmo para magnitude que não foi muito alta. Esse sismo, já agora
Então avancemos para o presente. Esse sismo foi um sismo que também não é muito conhecido, não é? Destruiu Benavente e não causou assim nem tantos estragos em Lisboa, nem tanta mortalidade. Não, porque foi muito local, a magnitude não foi muito elevada, eu penso que é 6, qualquer coisa. Creio que sim, também. Mas como foi muito superficial, as acelerações que criou na construção foram muito grandes e, portanto, levou à destruição de casas que, pronto, provavelmente não tinham uma grande qualidade construtiva, mas para quem vive nelas, que sabem, não é uma coisa muito importante. E em Lisboa não houve muitos efeitos, não é? Não houve muitos efeitos em Lisboa. E falou aí na magnitude, calcula-se uma magnitude para este sismo de 1531? É também à volta dos 6, qualquer coisa. 6. E a intensidade, que é aquele efeito que causa? 9 é muito elevado. É muito elevado. Sim. Eu penso que é 9, exatamente, é 9. Sim, 9 é muito elevado. 9 nesta zona do Alto Tejo, lá certo. Mas lembre-se que o Tejo também tinha uma configuração diferente. É que isto tudo é muito complicado. 500 anos mudam Mudam muito. Na altura, leu o Bernardo de Ribeiro, o Menino e Moça. Portanto, é preciso lembrar-se que o Tejo era diferente, que as marés chegavam muito mais a montante. Não havia o nível de assoreamento que há hoje. Portanto, é credível que em Lisboa essa intensidade de 9 não se tenha verificado em 1531? Pelo menos não está evidenciada e assim, o que nós tentámos fazer no nosso grupo ao longo destes anos foi agarrarmos aos dados, ok? Não aos preconceitos, não aos modelos, mas aos dados, o que é que eles mostram mesmo. E não sermos dramáticos para coisas que não são dramáticas, sermos exigentes na análise que fazemos para nós e para os outros. Porque sabemos que em caso de crise, e quem é geofísico, a crise é uma espécie de trabalho de todos os dias, só a serenidade é que permite defrontar uma crise. A situação de extremismos, e agora tem a crise dita climática, não conduzem a nada, não resolvem problema rigorosamente nenhum e só servem muitas vezes para piorar os problemas que já existem. Sim. A realidade às vezes é difícil manter, mas é importante sem dúvida. Terminamos aproveitando então esse caminho em relação ao presente, até apelo um bocadinho à sua experiência de vida. O Miguel poderá ter vivido o sismo de 1969. E vivi, com certeza. Na casa dos meus pais, da Calçada da Estrela. Ok, portanto, houve mesmo, lembra-se mesmo de... Muito bem, porque em ambiente urbano, essencialmente, os sismos são sempre acompanhados por um ruído, um barulho que é ensurdecedor. O tal raio que fala aqui o Garcia de Rezende. Sim, mas normalmente em ambiente urbano é mais as chaminés a caírem, os pratos a caírem nas casas, os armários. Mas isso, que no edifício faz um barulho reduzido, quando é uma rua inteira, claro, não é bem a mesma coisa. Em relação aos raios e em relação aos fenómenos atmosféricos, também lhe devo dizer que é uma questão controversa, mas não está completamente descartada. Tem sido invocada muitas vezes, agora já com dados, a possibilidade de haver impactos ionosféricos. Então, descargas elétricas. Descargas elétricas que têm vários mecanismos que têm sido avançados como possíveis, nenhum deles é consensual, mas uma coisa é consensual, é que o planeta é só um. Isto nós podemos pensar que há um fenómeno aqui, um fenómeno acolá, mas isto não é bem assim. Porque quando há um grande sismo, a próprio centro da Terra se mexe um bocadinho. Ok? A próprio momento angular do planeta também mexe um bocadinho. Porque a massa se distribui de uma forma diferente. Portanto, até isso nos faz lembrar o alerta do Gil Vicente e aquele que também lançámos aqui. Somos todos muito interdependentes e, portanto, o que acontece num lado afeta o outro e, portanto, podemos ser todos um pouco mais solidários de alguma forma. Mais solidários e, essencialmente, mais prudentes, mas percebermos que só no conhecimento e na melhoria do conhecimento é que nós podemos ter o desenho de uma qualquer solução. Absolutamente. Obrigado, Miguel Miranda. Queria também agradecer à Rita Furtado e ao João Costa Duarte por terem ajudado à produção deste programa. Histórias de Lisboa tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Selma Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Siga-nos no Instagram histórias.de.lisboa. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso.
Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.